Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, bora lá falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo no CT do Parque Gigante, porque o técnico Ramon Dias fez duas modificações na equipe, dois testes que podem vir a mexer com o meio-campo colorado na partida de quinta-feira, quando o Inter enfrenta o Ceará no Castelão pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Duas novidades a partir da suspensão do Thiago Maia e da ausência, né, claro, do volante no meio-campo. O Inter com uma ideia talvez um pouco mais recuada, talvez um pouco mais reativa para enfrentar o time do Nordeste agora nesta semana do Campeonato Brasileiro, tá? Também tem questões importantes sobre a renovação do Alan Patrick e também mais detalhes sobre o caso Sandro Orlandelli aqui nesse conteúdo, tá? Então fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, cara, ativa a notificação, que é o sininho do lado do inscrever-se. Quero agradecer demais os mais de 72 mil parceiros que a gente bateu hoje aqui no canal. Quero agradecer também a galera que deixa o like, compartilha o conteúdo, porque é importantíssimo. A turma do Clube do Ernest, que tá ganhando prêmio pra caramba aí na última semana, né? Terças, quintas e sábados a gente tem sorteio de prêmios, além das informações do Internacional e da parceria que a gente tem diária por aqui, tá? Mas assim, o que tá para acontecer no time do Inter que vai enfrentar o Ceará no Castelão? Um time com 3 volantes, tendência, 3 homens no meio-campo, justamente para não depender de 3 zagueiros e não depender da saída dos 2 laterais, os alas, né, no caso, se tornando alas. Então, o técnico Ramon Dias, junto com o Emiliano Dias, né, o filho e também auxiliar, estão programando um Inter com Luiz Otávio, com Bruno Henrique e com Alan Rodrigues no tripé de meio campo. O Inter abrindo mão, então, dos 3 zagueiros, teria o Vitão e o Gabriel Mercado como dupla de zaga. Com o, agora também aqui deste lado, do lado direito, o Bruno Gomes e do lado esquerdo, o Bernabei. Por mais que o Aguirre esteja melhorando e tinha uma tendência, né, de que ele pudesse estar no grupo de relacionados, ainda é incerta a presença do lateral, tá? Então, caso aconteça, né, de ele conseguir a liberação médica, talvez até pode rolar em um fato de um Bernabei reserva, o Aguirre para o outro lado, enfim. Mas o que está sendo testado agora, até essa segunda-feira no CT, é o Ivan, Bruno Gomes, o Vitão, Mercado e o Bernabei, Luiz Otávio abrindo o meio campo com o Bruno Henrique, o Alan Rodrigues, Alan Patrick, Vitinho, num primeiro momento, Ricardo Matias, claro, mas se espera que Carboneiro esteja apto para ser titular. Porque a gente já falou várias vezes aqui nos conteúdos que tanto o Borré quanto o Carboneiro voltam dos Estados Unidos, dos amistosos da seleção colombiana na data FIFA, e aí vão estar à disposição. Só que eles chegam na madrugada, de terça para quarta. E aí tem toda a questão do descanso, tem as possibilidades ainda de dar uma olhada no CK, as questões físicas, então não é certo. Nesse momento, Vitinho e Ricardo Matias fazem a dupla de ataque. Vale destacar, né, que o Castelão vai estar lotado, tem 40 mil ingressos já vendidos, tem promoção, o Ceará faz um jogo da vida, basicamente, porque se vencer, consegue os 45 pontos, e aí estaria praticamente garantido já, né, na Série A em 2026, então o Inter não vai ter facilidade alguma agora no Nordeste nessa quinta-feira a partir das 21h30, beleza? Tem 2 bastidores importantes para a gente falar. O primeiro deles é a renovação do Alan Patrick. Ela deveria ter acontecido quando o Internacional estava jogando a Libertadores ainda contra o Flamengo, e o André Curi estava pressionando muito a direção para isso, em cima de supostas propostas que ele viria a ter da MLS ou até do mundo árabe e tal. O Alan Patrick ele tem uma particularidade no contrato que é uma renovação automática para 2027 em 2026. Se ele bater determinadas metas, ele automaticamente, do contrato de dezembro de 2026, pula para 2027, dezembro de 2027. Só que o André Curi estava pressionando a direção justamente porque
precisa ter um aumento salarial, precisa daqui a pouco ter mais metas, precisa ter novas questões de bonificações, premiações e tudo mais. Ele é o principal jogador do Inter, ele é o camisa 10, ele é o craque, aquela coisa toda que a gente sabe. Sem contar, claro, a boa e velha comissão, né? Se tu faz um contrato automático, ele não precisa ser revalidado, né? Se tu faz um novo contrato, tu precisa de todas as questões burocráticas, todos os trâmites de empresários, e aí, claro, vai haver uma comissãozinha pro André Cury, né? Então, o que o Inter fez? Após ser eliminado pelo Flamengo e já ter sido eliminado pelo Fluminense da Copa do Brasil, as chapoletadas que tomou pro o outro clube carioca, né, o Flamengo, nas 3 seguidas, né, que enfrentou Libertadores e Campeonato Brasileiro, e até porque o Alan Patrick também não estava lá essas coisas, o Inter decidiu o seguinte: cara, eu vou segurar essa parada aqui, não vou fazer a renovação agora, não vou anunciar, porque a torcida vai cair de pau em cima. Então a gente vai usar o artifício da cláusula automática. Só que o André Cury continua pressionando o Inter para que o Inter oficialize a renovação de contrato do Alan Patrick, estendendo até 2027, mais um ano. E aí o Inter agora quer aguardar, porque por mais que se tenha a convicção de que o Inter permanece na Série A em 2026, o Inter não quer renovar um contrato, botar um salário astronômico para um cara que daqui a pouco, no ano que vem, vai ter que ser negociado, ou que daqui a pouco o Inter vai ter que pegar e dar uma enxugada na folha e ele vai ter uma discrepância tamanha dentro dos dividendos, né, ou dentro do que o Inter precisa pagar para o jogador no ano que vem. Então, se espera... Já falamos sobre isso, inclusive, da parte da manhã, né? Tá aqui em cima o conteúdo, né? Que o Inter vai aguardar algumas situações de contrato, de renovações, de possibilidades de saídas e tudo mais, a partir dessa questão aí de 2026. Eu tenho acompanhado bastante o caso Sandro Orlandelli, né? E tenho divulgado ali os valores. Muitas pessoas da internet vêm falar comigo, né, nas redes sociais. Alguns até são advogados e eles têm aí como entrar, né, no processo e tal. Enfim, muitos ou até já leram, né, a inicial e toda a questão envolvendo aí os 3.300.000 reais de acordo, né, que o Internacional propôs ao Sandro Orlandelli, por questões de multas, bonificações, premiações e coisas que não foram bem acordadas ou acertadas no contrato. Eles tinham um contrato de 2 anos só, né? Não era um contrato longevo, um contrato de data prevista, algo assim que eles chamam, tá? Eu não consegui ver o documento como um todo porque me mandaram só em visualização única. Então, o que pegou para mim hoje, quando eu consegui ver mais uma parte também do documento, é que o Inter tentou fazer segredo de justiça nesse acordo, porque a partir de todos os dados que o Sandro Orlandelli colocou ali, como notas, contrato, os valores, as questões envolvendo até mesmo a dispensa, né, e os contratos de finalização de vínculo e tudo mais, o Inter acreditava que aquilo não poderia ser público. E aí o Inter pediu segredo de justiça. E, obviamente, o juiz daquele momento, na vara de trabalho, indeferiu o pedido. E aí os documentos são públicos, está tudo ali bonitinho, quem quiser pegar e dar uma olhada e conseguir, né, claro, entrar ali na consulta do processo penal. Mas no processo trabalhista, né, melhor dizendo, tá? Então, o que me chama a atenção é assim, o Inter quis o segredo de justiça por quê? Porque sabia que era uma grande pataquada ter pago basicamente 4,5 milhões de reais por um trabalho de 6 meses do profissional. Esse é o grande ponto para mim. O Inter sabia da repercussão negativa do que isso iria resultar se fosse vazado. E aí agora foi pago, né, em outubro a parcela de 300 mil e agora ele vai ter mais 50 parcelas de 60 mil. Se eu não me engano, ele está até no Dallas, ele está na MLS já trabalhando, até o Sandro Orlandelli, ou seja, está fazendo uma renda extra em cima da incompetência do nosso departamento de futebol.
que naquela época, né, tinha o Mano Menezes, o William Thomas e o Sandro Orlandelli, manteve o treinador e botou, né, as duas cabeças a prêmio, né, do executivo e do coordenador técnico, porque precisava, né, claro, botar o bom e velho pão e circo que está acostumado aí para a torcida colorada, o presidente Alessandro Barcelos e seus pares. Beleza? Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece de deixar o like, não te esquece de compartilhar o conteúdo, não te esquece de entrar também no Clube do Ernest, porque sempre tem muita coisa legal lá para tu concorrer e quem sabe ganhar um prêmio, beleza? Sorteios terças, quintas e sábados. E aí a gente cada vez mais vai aumentando o número de parceiros para vocês aqui e claro, além das notícias do Inter, a gente segue um ajudando o outro. Beleza? Tamo junto, forte abraço. Tchau.